Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa. E como sempre, você é nosso convidado a participar do programa que discute, que comenta as notícias que marcaram o dia. Hoje, 27 de junho de 2017. E entre as atrações, digamos, desta terça-feira, estava o tão esperado pronunciamento do senhor Michel Temer, presidente desta República do Brasil. E uma demora, um atraso, e a expectativa foi ficando cada vez maior. Aí alguns deputados, favoráveis ao senhor Michel Temer foram chegando, daqui a pouco volta todo mundo, é coisa atrasada, bom. Aí o que acontece? Entra o presidente Michel Temer e toda aquela entourage, uma boa plateia, ele não disse absolutamente nada que prestasse. Ou foi adepto que a melhor defesa é o ataque. Então ele atacou o procurador-geral, Rodrigo Janot, e isso vai virar uma guerra de bugio, me parece, né? Não vai dar nada. Aqui no não vai dar. Ele foi acusado, aí acusou o Rodrigo Janot, aí já botou o senhor Marcelo Miller, ex-procurador, também na roda, já fez uma série de acusações. Mas o senhor Marcelo deu uma pisadinha. Olha, o Rodrigo Janot já contestou, já disse que o senhor Marcelo Miller, ex-procurador, que foi acusado pelo presidente Michel Temer de não ter respeitado um determinado tempo, que ele não poderia se associar a nenhuma empresa. O Rodrigo Janot já disse que ele não participou de nenhuma delação, como o Michel Temer acusou, e Janot também contestou tudo o que disse o presidente Michel Temer. E disse que há fartas provas sobre esta acusação e que ninguém está acima da lei. Esse é o resultado do tal pronunciamento, que mais foi uma cena teatral, com todos os puxa-sacos do presidente da República ali, e foi ovacionado pelos seus assistentes. Quer dizer, como presidente da República e o povo brasileiro, eu pelo menos me sinto o povo brasileiro, eu esperava que ele dissesse alguma coisa como presidente desta República. Não, ele não disse nada. Foi uma coisa de guri, tu disse que eu disse, eu estou te dizendo que eu não disse, e tu disse que eu não presto, e eu quero te dizer que tu presta menos do que eu. Me pareceu briga de guri de colégio. Disse que agora inventaram uma nova modalidade no Código Penal e no Código de Processo Penal. Existe ilação. Exatamente, uma ilação. E acabou fazendo uma ilação a partir disso. Disse ele que não, mas o que ele fez foi exatamente isso. Falando foi irônico, que um assessor do Joesley. do Janot pediu para sair, disse que todo mundo que entra dentro de uma faculdade de Direito, um dos grandes sonhos é ser procurador, né? E que essa pessoa que era muito próxima a Rodrigo Janot desistiu de ser procurador, saiu e foi fazer a delação premiada de Joesley. Que não respeitou o prazo que tem. Quem sabe a gente põe um pouco, vamos pôr um pouco, vamos ver o que ele diz aí, vamos ver. A mais absoluta convicção de que não posso denunciar sem provas. Não posso fazer, portanto, ilações, não posso ser irresponsável. E no caso do senhor grampeador, o desespero de se safar da cadeia moveu a ele e seus capangas para, na sequência, haver homologação de uma delação e distribuir o prêmio da impunidade. Criaram uma trama de novela. Eu digo, meus amigos, minhas amigas, sem medo de errar, que a denúncia é uma ficção. Eu sei, para enfrentar o tema, que criticam-me por ter recebido tarde da noite em minha casa o empresário Joesley. Percebi sim.
naquela oportunidade, o maior produtor de proteína animal do país, se não do mundo. Do mundo. Bom, aí ele falou, foi no Joesley, na verdade, que ele chama de grampeador, né? Sim, o grampeador, mas o que ele se refere, Sim, que até eu ia perguntar para o Vitorino, para o Depois Gustavo, eu gostaria de falar também. Sobre essa parte que esse procurador saiu da carreira, largou a carreira para advogar, largou a carreira para advogar para o Joesley? Ele saiu em março e assinou um contrato milionário com a JBS em abril. E então o presidente Michel Temer disse assim, bom, eu poderia também dizer nesse caso que esse dinheiro não ficou apenas com ele, esse dinheiro circulou. Então ele iniciou, a tal da ilação, ele também acabou fazendo uma ilação. Eu sei o que eu vou falar aqui, vocês vão em conta o que eu vou dizer, mas eu achei que o presidente Michel Temer foi muito bem. Foi a minha opinião, ele foi muito bem, ele foi calmo, ele foi taxativo, ele fez as colocações de uma forma excelente a respeito de todos os acontecidos, porque não existe uma prova, ninguém acusou ele, existe aquela mala com aquele dinheiro que não foi entregue a ele, foi levado para uma casa, existe uma série de circunstâncias, ele pode até ter fechado isso. Qual é a prova de que ele recebeu dinheiro? Nenhuma prova. Então, eu estava lendo o que disse o advogado do Temer, que falou, o Maris, doutor Maris, que eu conheci lá em São Paulo, que é um grande advogado nessa área, que disse exatamente, mas não existe prova. Então, eu acho que pela primeira vez, desde que o Temer assumiu a presidência da República, ele fez um pronunciamento com calma, articulado, conversando e colocou os seus pontos de vista. Se ele está errado, se ele cometeu esses crimes todos, a própria justiça deverá provar. Mas eu acho, sinceramente, Magda, que ele foi muito bem. Não, é a minha opinião. Claro, é a minha opinião. Eu não sei se é porque eu esperava algo diferente. Ah, sim. Eu esperava a renúncia. Eu esperava... Não, a renúncia não. Eu acho que ele não tem coragem de fazer isso, Gustavo. Eu acho que o presidente Michel Temer usou retórica, ele foi sofista, foi retórico, pouco fundamento. Eu acho que ele utilizou uma estratégia, na minha opinião, errada, porque todo jurista sabe, especialmente da área criminal, quando você começa a atacar a pessoa e esquece os seus argumentos, os seus fundamentos, é porque esse cidadão está contra a parede, está acuado. Ou ele é culpado, ou ele está sem defesa. E me parece que o presidente Michel Temer, nos seus argumentos, no conteúdo do que ele disse hoje, mostrou isso. Ele atacou as pessoas, as instituições, algumas com razão, porque eu já coloquei aqui, esse acordo com a JBS foi nebuloso, foi um acordo nebuloso, de valores e condições nebulosas. Esse procurador, o seu Miller, que saiu em março e em abril assinou um contrato milionário com a JBS, não cumprindo o necessário pedágio, aquela quarentena que eles chamam, também parece que... mas ele não participou do acordo com a JBS, ele participou... Para aí um pouquinho. Não interessa se ele participou, assinou o acordo ou não. Ele foi contratado pela JBS, ele era advogado da JBS. É evidente que ele negociou bastidores. É evidente que ele conhecia pessoas de bastidores. Ora, eu saio desse programa aqui, daqui a uma semana alguém pede, você conhece alguém da Atualidades Pampa? Claro, conheço todo mundo. Então, o presidente Michel Temer, em algumas coisas, ele levantou situações preocupantes. Por exemplo, até agora essas delações premiadas foram direcionadas, atingiram PSDB e PMDB. Foram diretas até agora. Se são verdadeiras ou não sei, a justiça vai decidir. Está me parecendo que são verdadeiras, tanto que eu já disse aqui, eu acho que está todo mundo de mãos sujas nessa história. Agora, a seletividade... E isso é que me preocupa. E está muito seletivo esse processo de denúncia, de acusação, de partir para dentro. Hoje nós tivemos aqui no TRF4 o seu Vacari. Pois é. Inocentado. Uma vergonha. Por 2 o relator manteve a sentença do juiz Sérgio Moro, 15 anos e 4 meses, e 2 desembargadores reverteram, porque o fundamento foi o seguinte: a delação premiada não é prova que sustente uma condenação. O Michel Temer usou isso. E agora? O que eu digo lá em casa? Michel Temer usou exatamente isso aí. É exatamente isso aí. O Vacari foi inocentado. O que eu digo lá em casa? Eu não tenho razão.
Quer dizer, então o país apodrecido pela corrupção, pelos milhões para lá e para cá, debaixo das barras, tudo fedendo, e vem esses argumentos, esses fundamentos jurídicos que, na minha opinião, são absolutamente vazios e tem um componente muito mais ideológico que legal. Inclusive as acusações. Bom, o presidente Michel Temer, na minha opinião, ele acertou no formato, ele foi contundente, ele é um homem bom de discurso, professor da USP, um homem experiente, tem cultura, é um constitucionalista, entende de direito, coisa e tal, mas acho que ele errou na estratégia. Eu achei bom. Eu acho que a estratégia dele em se fazer de vítima e se transformar de acusado e perseguido político foi a mesma utilizada pelo Lula e pela Dilma, que acho que não cola. A população quer uma explicação. Presidente, como é que o senhor recebe um cidadão que diz na sua cara, olha, eu tenho juízes e procuradores na mão? Hello? Não faz nada. Hello? Não vai chamar a Procuradoria-Geral da República? Não vai chamar o Conselho do Ministério Público Federal? Quem são os procuradores que o senhor tem na mão? Quem são os juízes que o senhor tem na mão? Quem é que está debaixo da toga contando dinheiro? Sabe, o presidente ouviu isso e encerrou o assunto como se nada tivesse acontecido. Mas caberia ele? Não cabe. Não, como é que Não, estou perguntando. Mas é óbvio. Perguntando, caberia ele? O crime de omissão, O cara tá aí, tá te passiva. dizendo que fez isso aí, tu não Tá cobrando as pessoas. E, aliás, as partes que eram inaudíveis através da perícia que foi requerida pelo próprio presidente Michel Temer passaram a ser audíveis. E agora dá para ver muita coisa, dá para escutar muita coisa que não dava para escutar antes. E aí aparece bem a parte do Eduardo Cunha, né, que realmente ele estava pagando para o Eduardo Cunha e ele não falou nada, ao contrário, que não era para pagar, continua com isso. Então tem muita parte que dá para escutar e que não dava antes. Carla, você quer ver a ambiguidade desse processo? O Janot foi esperto. Sim, ele vai fazer em 2 turnos, né? Ele fracionou. Ele vai fazer 3 ou 4 denúncias com crimes diferentes. Mas, só para te interromper, o Rodrigo Maia já está querendo juntar tudo para votar tudo junto. É a base aliada que está forçando o Rodrigo Maia a avaliar tudo uma vez só. Porque sabem o seguinte, o deputado, o parlamentar que agora ficar do lado do Temer nessa farofa, vai ter que dar explicações no ano que vem para o seu eleitorado. E está todo mundo se borrando de medo. E estava bem cheinha a plateia dele hoje. Porque o nome dessa gente vai ficar marcado. Tava o Marum, de sempre lá, o Marum, aquela turma do PMDB. Mas estava bem notado. Marum, amigo do Cunha. Amigo do Cunha, amigo do Michel Temer, amigo dessa turma. Marum é da turma. Olha aqui, o que vai pegar forte nisso aí é o seguinte: a mesma prova que o seu Michel Temer hoje desqualificou na sua manifestação, ele vai utilizar quando for acusado de outro crime, porque na gravação tem expressões ali que o inocentam. Anotem, por exemplo? Anotem. Essa acusação foi de corrupção passiva. Sim. Tem outras corrupções, como formação de quadrilha, por exemplo. E tem... obstrução de justiça. Obstrução de justiça. Tem uma porção. Lá adiante, quando falarem alguma coisa sobre obstrução de justiça, não sei o quê, ele vai querer usar trechos que ele diz assim, olha, isso aí eu não me meto nisso, eu não quero saber disso, isso aí vocês resolvem lá com não sei quem. Ele vai usar esses trechos para se defender. Então, assim, hoje ele tratou a gravação como uma prova ilegal, mas vai usar essa mesma gravação nas outras acusações para se defender. Então, tem um componente de ambiguidade gigantesco que, se não tiver alguém com cabeça para julgar isso, vai dar em nada. Vai dar em nada. E o que é pior, isso vai para a Câmara Federal. Ele só precisa 127 votos para a Câmara. Olha bem, a Câmara não vai julgá-lo. A Câmara vai autorizar o STF a julgá-lo. Se ele conseguir 127 votos, ele não é 137. Ele não é arquiva. Olha só. Bom, não é tá aí. Isso aí, Marli, tudo bem que seja, mas a coisa não pode ser. Se é assim, então vamos parar tudo. Mas não é fazer isso nada. que a minha revolta está nisso. Não, mas é que a gente tem que acompanhar e não pode achar bonito tudo isso. O que acontece? Ele precisa desse quórum qualificado aí, né, para dar seguimento à denúncia do procurador. Mas Michel Temer, ele tem uma estratégia completamente diferente de Dilma Rousseff, que se mantinha longe do Congresso. Ele acaricia
cria Sim, o Congresso. ele chama deputado. E aí ele traz os deputados. Não trata mal os deputados. A Dilma botava todo mundo na mão. A Dilma tratava Mas pontapé. não tinha só um hoje, tinham vários. Aliás, eu fiquei chocada. Muita gente botou a cara pra bater. Botou a cara pra bater. É a segurança de que nada vai acontecer. Exatamente. É a certeza de que não vai acontecer. Mas tem ele deputados tava gaúchos aqui que não apareceram. Não apareceram. Mas eu e o Chicão vamos dar os nominhos. Mas apareceu. A gente vai dar os nominhos dos estaduais do Apareceu Tarifácio. muito, mas Não esqueceu. Alceu Moreira A gente não esqueceu o Tarifácio. Alceu Dona Moreira. Magda, Alceu Moreira, ele estava muito Heinz tranquilo. apareceu. O Heinz, o Michel Peronde, Temer tá muito tranquilo. Peronde, essa turminha aqui, a gente vai lembrar um dia antes da censura nazista brasileira nas eleições, que a censura brasileira que tem é nazista, né? Eles aprovam uma lei nazista para as eleições, de não se poder falar em eleições nem candidatos. Isso é coisa do nazismo. Aliás, quem faz isso é exatamente porque tem satisfações a dar. Então, quando o último dia que a gente tiver para falar aqui, eu e o Chicão vamos ler de novo a relação dos deputados que votaram no Tarifácio, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente não esqueceu, que transformou o Rio Grande do Sul no estado mais caro da federação, e vamos dar o nome dos deputados gaúchos que ficaram ao lado do Michel Temer nessa encrenca toda. Exatamente. Tá combinado? E, querido, eu ainda ia mais ao contrário. Eu ainda daria o telefone e os lugares que ele frequenta. Para as pessoas ir lá fazer selfie com ele. Não, Chicão. Não, os nomes a gente dá, porque não vai dar nada, é exceção da verdade. Os nomes são públicos, a gente vai dar só lembrar o eleitor. A propósito de deputados, tu tem uma notícia, né? Tenho. A Justiça de Brasília autorizou o deputado federal Celso Jacob a exercer o mandato na Câmara dos Deputados durante o dia e retornar ao presídio no período noturno. Jacó foi preso após ser condenado definitivamente pelo Supremo a 7 anos e 2 meses em regime semiaberto pelos crimes de falsificação de documento público e dispensa de licitação. Ele foi prefeito de uma cidade chamada Três Rios, lá no sul do estado do Rio de Janeiro. Então, no momento em que a própria Justiça permite que um deputado condenado possa voltar e votar como pode votar nesse querido PMDB, vai votar a favor do Michel Temer, então não tem mais nada o que falar. Quer dizer, tem que falar, mas sinceramente, o que é que vamos discutir em cima de já estar resolvido? As leis brasileiras são medíocres, Marcos. Muito. As leis brasileiras são medíocres. Esse país não tem justiça por culpa das leis. Nossas leis são ruins. São mais de 2 milhões de dispositivos legais que em muitos casos, aliás, em casos mais complexos, eles se contrapõem. Ou seja, você fundamenta na lei que você quiser, a decisão que você quiser bem tomar. E isso é uma prova de que o campo legal brasileiro, as leis brasileiras, estão uma esculhambação. Porque sempre que se quer fazer alguma coisa, vamos criar a lei número tal do deputado do diabo carrega lá não sei onde. Pô, não teve aquela lei da palmada? Olha que coisa mais ridícula aquilo. A gente tem cada lei no Brasil. E a lei do saleiro aqui da... Ela é do saleiro. Não, mas aí é amiga do Chicão, não vou brigar com ela. Como é que é? Amiga do Chicão. Amiga do Chicão. Quem é que é amiga do Chicão? A vereadora. Na bancada aqui, ela é componente da bancada, acho que é amiga de todo mundo. Quem que é amiga do Chicão? Ele tá falando da Não, Sofia ela tá brincando, Você é gente boa, amiga lá. Olha aqui, boa noite a todos. Estou vendo o programa, discordo totalmente do senhor Marne e do senhor Gustavo. Está mais que claro que o senhor Michel Temer cometeu, sim, vários crimes na conversa com o senhor Joesley Batista. A gente acabou de dizer isso. Na gravação ficou claro... Não, é que tu fizesse uma observação dizendo que algumas coisas iria se sair bem, ou deve ter sido por isso. Ficou claro que ele roubou e continua roubando do povo, tirando direitos dos trabalhadores e de quem menos tem. Esta é a minha opinião. Obrigada, Juliana, Porto Alegre. Nós também concordamos. Juliana. Agora, ele chegou uma hora e disse assim, eu nunca peguei nada, eu nunca roubei nada, eu nunca tive 1 centavo. Eu digo assim, não acredito no Joesley, que diz que ele é o chefe da quadrilha, mas não acredito nele também. Não acredito em ninguém. Acredito. Não, mas ele está com uma coisinha diferente. Ele está com uma coisa assim... gente. Mas uma coisa a gente sabe. Tá com uma coisa que assim. essa delação foi uma arquitetura bem montada. Brilhante, foi brilhante. Montaram bem, arquitetaram bem a delação, atingiram as pessoas que queriam atingir, os partidos que queriam atingir. Teve gente que passou incólume nessa delação.
Vocês notaram quem é que passou incólume nessa delação? Exatamente quem assinou os bilhões de empréstimos para a JBS, quem assinava, quem pegava caroninha nos jatinhos da rapaziada lá. Esses passaram incólumes e atingiram só quem queriam. Olha aqui, ó, eu quero dizer uma outra coisa para vocês. A dona Tânia Moretti diz o seguinte: hoje a gota que faltava veio. Acham que somos palhaços? Eu não acho que eles pensam isso. Eles têm certeza. Eles têm certeza, cara. Primeiro, chapa Dilma, Temer, Dilma punido, coitado do Temer, não sabia nada, que era apenas o vice. Segundo, tadinho. Aécio faz o que faz e arquivam no Conselho de Ética o processo. O Conselho de Ética não é nada, dona Tânia. Agora ele está doente, vai operar o coração. O cara sabia? O Aécio? O Aécio está doente. Vai para o hospital. Tudo que é acusado. Terceiro, Temer acusa sem provas, mas ele é o presidente, pode, diz ela. Quarto, penalizados são os trabalhadores, tanto da iniciativa privada como servidores públicos que fazem realmente a máquina funcionar. Pois cadê o dinheiro, diz ela. Quinto, a Previdência quebrada por quem que trabalhou e agora merece se aposentar. Sexto, Palocci sentenciado e o Lula, que era o chefe, ainda em casa ou viajando fazendo campanha. Tinha mais coisinhas para falar, diz ela, mas chega. Acabei de pintar minha cara de palhaça, pois verde e amarelo tô com vergonha. Tânia Moretti. Não fica com vergonha. E os 40 milhões de dólares, 40 milhões de dólares que foi dado para Dilma, os 30 milhões de dólares que foi dado por aquele próprio Joesley, mas ele queria essa legislação, isso não acontece nada. Nada. Ninguém vai atrás. Isso, e é o Temer, só o Temer. Ele faz as... Eu tô falando que a coisa... Tô falando. Olha bem. Tô pagando. Olha bem, eu não tô inocentando o Temer, eu tô dizendo que tem mais pilantra enrolado. Dependendo do jeito que a gente fala, as pessoas acham que a gente tá defendendo. Eu não tô defendendo o Temer. Eu acho que o Temer tá todo enrolado. Agora, tem mais gente aí, né? Bom, já que vamos continuar no circo já que os palhaços estão bem à vontade aqui. Dona Magda, não assisti direito o final do Atualidades de sexta-feira, mas é verdade que o Chicão Tofani vai posar na G Magazine só de óculos e com os relógios? O seu Luiz de Alegrete. Não é isso, seu Luiz, é outra coisa que ele vai fazer. Seu Luiz de Alegrete, primeiro é um privilégio de falar com o senhor, ter amigos e amigas em Alegrete. Não, G Magazine não, porque não é o meu perfil, nem sou um cara que faça o estilo da G Magazine e nem tenho corpo para G Magazine. Então eu vou fazer um ensaio fine art, que é um estilo que fazem muito em Londres e Nova York, que é em preto e branco e com cinza degradê, com o fotógrafo Daniel Scherer, para a internet, para Facebook, redes sociais, Instagram. Inclusive vai ter o apoio da Kia. Hoje eu estive no Jefferson Fristenau. As cenas de seduções vai ser feita num carro Cerato com motorista e num carro Sportage, que a Kia vai nos apoiar, que é o carro oficial do nosso querido amigo Gustavo Vitorino. Dentro do carro é sedução e sensualização. O nu não vai ser dentro do carro, né? Aí pode dar problema aí na rua aí. Mas, polícia daí, né? As partes pudendas não vão aparecer. Não, jamais. No ensaio fine art. É o estilo que o Beckham fez. No ensaio fine art não existe as partes. A sobrancelha vai ser Neymar ou as partes. Não tem isso. Vai ser. O senhor vai raspar o torso? Cobertas pelas mãos. Normal, torso normal, falhado que eu sou, sabe? Eu torço falhado, pouco de cabelo, copia do riscado, falhado, tatuado. Tá tudo falhado. Tá tatuado, ensaiado. E a vernissagem será quando? A vernissagem provavelmente vai ser no Hotel Quality, o lançamento em agosto num mega coquetel muito legal, no qual toda a bancada já está convidada aqui. Claro, depois das 9, né? Isso aí se chama happening em Nova York. O cara faz um lance de marketing, não tem fins lucrativos para ganhar dinheiro, nada. É simplesmente uma exposição da Nimai, que começa em agosto, os meus 35 anos na noite e na televisão, no qual vai ter um livro que vai ser editado no ano que vem, se chama Chicão Tofani, 35 anos, o passageiro da noite. Boa noite, bancada. Diante da notícia divulgada pelo Marne. Vai ter comes pra ti, já tá preparado tudo risoto. Comes? Eu tava pensando... Risoto. Risotinho. Um risotinho. Dá uma base. Não, eu só queria saber se as fotos serão assim liberadas. Ele já explicou.
Qual é a parte A de lá, que Não, ele quer, Eu queria ver um bundão branco. Não, Querido, baixaria. baixaria, Magda. Querido, ele é vinho de outra cepa. A cepa é verdade. Eu venho de uma cepa. Eu venho de uma cepa Taná ou Cabernet. É isso, é outra. Deixa ele lá. Vamos à notícia aqui. A minha cepa é Brunello. A tua é Brunello, Moncaltino. Boa noite, bancada. Diante da notícia divulgada pelo Marne, que certo deputado foi liberado pela Justiça para exercer seu mandato durante o dia e pernoitar na cadeia, poderiam libertar Fernandinho Beiramar e colocá-lo como ministro da Economia. Pois o império que ele construiu através do comércio, que infelizmente para muitos nem é considerado ilegal, ou seja, a comercialização de entorpecentes. Eu concordo com a senhora, dona Denise de Bagé, porque o Fernandinho Beiramar é um homem de sucesso. Né? E já que nós estamos carentes de pessoas que comandem alguma coisa com sucesso, e se o deputado pode sair para trabalhar durante o dia e ir para a cadeia de noite, podia o Fernandinho Beiramar ser ministro. Eu também acho. A dona Denise Da Justiça? tem toda a razão. Não, eu já acho do comércio, porque ele tem sido bem sucedido no comércio. A dona Denise tem toda a vai razão. muito bem, obrigado. No comércio ele vai muito bem, a dona Os Denise. negócios dele vão bem, né? É. E olha que ele não cuida dos negócios. Querida bancada, pretendo montar um parque temático. O tema será Halloween, terror, se o Michel Temer e José Serra um dia deixarem a política. Será que seria uma boa ideia contratá-los para assustar uma área de 50 metros quadrados? Porque são dois que parecem duas caveiras que se amam. Hoje, não bastasse toda essa papagaiada que está rolando lá em Brasília, o ministro do Planejamento foi na Comissão de Finanças do Congresso Nacional e disse que o grande responsável pelo rombo brasileiro é a Previdência Social. Aí deu números, falou em mais de 780 bilhões de reais gastos com a Previdência. E falou que não sei o que a reforma da Previdência... Bom, seu ministro, seu Diogo, não sei do que lá. Seu Diogo, eu vou dar um recadinho para o senhor aqui. Talvez o senhor nunca ouça esse recado, mas seria tão bom se o senhor ouvisse, porque aí o senhor ia entender que ninguém mais é bobo. Por exemplo, o senhor sabia que menos de 10% das matrículas consomem mais de 50% dos recursos da Previdência brasileira? E o senhor sabe por quê? É porque nos últimos 13, 14 anos, a sua turma, o seu partido, os seus aliados, essa turminha aí que o senhor trabalha junto em Brasília, patrocinou diários oficiais de 1 quilo, nomeando gente, criando regras para aposentadorias especiais, estufando a máquina pública, concedendo benefícios imorais para funcionários públicos pelegos. Isso. Enquanto na rua as pessoas se matam por empreguinhos de R$1.000, R$1.200, nós temos aposentadorias de 30, 40, 50 mil reais, matrículas acumuladas e todo tipo de barbaridade possível e imaginável na previdência privada, na previdência pública. Ou seja, menos de 10%, que são os aposentados do setor público, consomem mais de 50% dos recursos da Previdência, ou seja, algo em torno de 370, 380 bilhões. E aí o senhor quer que o trabalhador que acorda de manhã e que entra numa fila quilométrica por um empreguinho de R$1.000, R$1.200, R$1.500 seja massacrado por 40 anos de atividade laboral, ou 49, como o senhor e a sua turma querem, para poder se aposentar com um salário mínimo? Enquanto as aposentadorias privilegiadas de 20, 25, 30 mil reais ou mais são mantidas. É essa a proposta que o senhor tem para o país? Isso é planejar um país, isso é planejar a sociedade, ministro? Eu acho que se houvesse hoje um foco do poder público em mudar esse cenário que o senhor disse que é terrível, porque a previsão é de 129 bilhões esse ano de déficit, 129 para o ano que vem. Se houvesse uma forma, uma tentativa de mudar, não seria mais adequado focar então em aposentadorias privilegiadas? Direito adquirido. Então acabe com o direito.
Quem tá, quem não tá, não entra mais. Ou o senhor já não se deu conta de que a reforma da Previdência extirpou da regra geral exatamente aqueles que são os privilegiados e manteve os privilégios? Então, ministro... Com quem tu está falando que eu já me perdi? Ministro do Planejamento, Diogo. Não, faz tanto tempo que tu começou a falar com ele que eu já não sei mais como. Mas é que tu, depois do terceiro minuto, a gente não sabe mais o que ele tá falando. O cara fala pra ele. O cara fala 10 minutos. Eu vou começar a falar pra mim. Como é que vai ser o bônus da noite? Assim, cara, padre, eu já não sabia mais com quem tu estava falando, me perdi. Dona Magda, a senhora conhece o Darcy Filho, nosso colega? O Darcy Filho me disse uma coisa hoje que eu achei fantástica. Ele disse que o Vitorino, ele gosta tanto da voz dele, comecei a perguntar ele começa a falar, ele começa a parar. Ninguém sabia me dizer. Olha aqui, ó, o nosso telespectador que tem um... Vocês não prestam atenção no programa que vocês fazem? Não, mas querido, assim, ó, vou te contar um segredo. Vídeo e coisas do tipo assim, depois do quarto, quinto minuto, a gente não sabe mais do que se trata. Tu estava falando aonde? Aí eu não sabia mais o que estava Foi genial essa. Olha aqui, ó. Deus vai falando sozinho. Lista dos maiores devedores do IPTU de Osório. Senhoras e senhores, estava dando um recado. Eu estava dando um recado para o ministro. Tu faz assim, escreve um e-mail para ele, fala do teu programa da rádio. Já falei, já. Grava um vídeo, bota na internet. Faz igual os deputados, os secretários, os políticos que fazem vídeo. Vamos falar dos negócios do Chicão, então. Olhem aqui, ó. Devedores do IPTU, presta atenção. Portal da Transparência. Os senhores aí que são do litoral, olhem o Portal da Transparência e vejam a lista dos maiores devedores do IPTU de Osório. Tá? Eu não vou citar os nomes, só vou dizer que entre os maiores devedores estão bancos, fabricantes, revendas de veículos, empreendedores imobiliários, vice-prefeito, que já foi prefeito, para vocês entenderem um pouquinho por que os balneários, as praias, estão tão ruins. E vocês que têm meia dúzia de tostão, que são assalariados, pagam direitinho. Que tem um imóvel só. Olhem no portal Transparência de Osório, para vocês verem quem é que deve IPTU aí. Isso é o reflexo também do Brasil. Isso aí. Depois dizem que não, aqui, o rombo é da Previdência. Não construtoras, empreendimentos imobiliários, prefeitura, bancos e revendas de veículos. Os grandes devedores de IPTU em Osório. Aqui no WhatsApp, a Luciana de Viamão diz o seguinte: por isso prefiro que o Temer termine o seu mandato. Falcatruas todos são. Só não pode ser tão vacilão, diz ela, Temer, porque ele é o próprio vacilão, né, o Temer. Aí também tem, essa é a gente que comanda o nosso país, por isso eu adoro esse programa, Verdade é Dita. Obrigada, doutor Gustavo Vitorino, abraços a todos. Márcio Nova Palma. Isso foi lá no início do programa. Não foi agora, Vitorino. Dona Magda falou do IPTU de Osório, sim, né? Eu conheço bem Osório. Sabe por que o IPTU das concessionárias de Osório são devedores? Porque ali é muito caro, o IPTU é zona rural e as revendas são muito grandes. Sim, por isso eles não pagam. Não é? O cara tá duro, né? Não, mas o que é isso? Aí eles não vão pagar o IPTU. Mas tudo bem, não estou justificando. Mas não, tu está justificando, tu está me explicando. Porque hoje o IPTU se tornou um karma, não só para Osório, para Porto Alegre. Então vai embora de lá. Vitorino, me diz uma coisa. Quantas pessoas tu acha quantos imóveis tu acha que Porto Alegre deve IPTU? Eu acho que é metade dos imóveis. Mas vão pagar. Porque a prefeitura cobra um monte e não faz nada para essa cidade. Mas a prefeitura não faz porque as pessoas não pagam o IPTU. Aí contrata um advogado craque, nem o Vitorino, e leva lá a barriga o IPTU. Mas que feio, né? Eu não acho feio. Não acho feio. Acho feio o prefeito não arrumar, que nem aconteceu nessa rua. Mas isso, eu estou falando há um mês. Mas isso é uma roda. Isso é uma roda. Se tu não paga o IPTU, eu não tenho dinheiro para consertar o que tu precisa. Mas por que a gente lá... Porque nós temos que pagar o IPTU. Todo mundo tem que pagar, mas as pessoas se irritam em pagar e não tem dinheiro para pagar. Mas não tem irritação, tem que pagar. Está começando uma desobediência civil. O Mani pode me cobrar disso aí. Eu vi muito na internet hoje. Já estão aconselhando na internet, as pessoas não... Para fazer uma guerra se o Lula for condenado. Querem partir... Vocês estão marcando guerra se o cara for não sei o quê. O presidente do PT do Rio de Janeiro falou que PT do Rio de Janeiro. Vão fazer arruaça, vão fazer guerra nas ruas, não sei o quê.
o presidente da CUT, o Wagner, que disse que ia pegar em armas, o MST... Guerra, não estou entendendo. Não, é que... Um fala 10 minutos, eu falo de PTU, tu fala de guerra, alguém tá bêbado aqui. Não, eu sou contra o Eu ainda não. Eu também ainda não. Ainda não. Cris Bate, vamos lá, Cris. Vamos lá, Cris Bate. A Cris não tá, A Cris não bebe, vamos lá. de cara. A corrupção não está só na política, nos governos, a corrupção também está no futebol. E a FIFA hoje lançou o relatório Garcia, que foi publicado pelo jornal alemão Bild, falando que do processo de escolha das Copas de 2018 e de 2022, que pode ser que tenha havido corrupção na escolha da Rússia e do Catar. Ah, bom. A Rússia, não sei. Agora, o Catar é 70% quase certo. Inclusive, 70% quase certo. É porque a FIFA vai ter que mudar o horário, porque é muito quente os jogos ao meio-dia, para atender todo o hemisfério norte, que é a maior audiência da FIFA. Dona Maria, posso fazer uma Não, no verão lá faz mais de 40 graus. No Catar faz cerca de 50 graus. Os jogos, os atletas que jogam no Catar, as partidas são só à noite, os treinos são à noite. Os Estados Unidos está de olho para pegar a Copa do Catar, que deveria de ir para a Inglaterra. Eu acho que aí tem rolo também dos Estados Unidos. Isso é opinião minha, né? Corrupção no futebol. Fala, Mário Barcelos. Não, eu quero agradecer mais uma vez o senhor Toruk Nazar, que me mandou um DVD que foi editado na Alemanha e que trata da história da morte de milhões de ucranianos patrocinada pelos russos antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Como é o nome do filme? O filme chama-se Colheita Amarga, em alemão é Bittere Ernte. Mas é alemão o filme? O filme é em inglês, mas foi rodado, foi lançado na Alemanha primeiramente, e inclusive com Terence Stamp, que era um grande ator, que é um grande veterano, ator inglês que participou deste filme. Esse filme trata de uma história, que conta essa história dessa época em que os russos esmagaram os ucranianos e continuam fazendo isso até hoje. Muito obrigado ao senhor Toruk Nazar. E Bild chama-se, a tradução é Imagem, o nome dessa revista. É o jornal. Olha aqui, agora ele vai se achar todo. Magda, ontem fui contra o Vitorino, diz o Luiz Fernando Azevedo, quando falou da pista para kart. Mas hoje tenho que parabenizá-lo pelo que falou sobre a Previdência. Acho que este é o sentimento de todo o povo brasileiro. Abraço a todos. Apenas dei números, eu manifestei a minha opinião com base em números, porque às vezes a opinião é muito mais interpretar números do que propriamente você se manifestar politicamente, ideologicamente. Eu sou um cidadão brasileiro e acho que dentro dessa realidade eu protesto, porque a minha aposentadoria vai ser destruída para pagar aposentadorias privilegiadas. E aí vem um ministro que acha que todo brasileiro é boboca e desinformado, e vem vender uma ideia de reforma da Previdência que vai fazer com que a gente pague as aposentadorias privilegiadas de gente que tem 2, 3 matrículas. Ah, bem legal. Boa noite, Magda. Hoje o presidente Temer, no seu pronunciamento, me convenceu que ele é a segunda alma mais inocente do Brasil depois do ex-presidente Lula. Quanto ao comentário do senhor Vitorino, 2 pontos. Se o advogado que passou a integrar a defesa da JBS desrespeitou a dita quarentena, é nada relevante quando um presidente da República foi gravado em conversa imoral e até desrespeitando a lei, e que foi provado por perícia, é algo muito mais relevante. E comparado com isso, a história do dito advogado não é nada significante. Bruba Ventirini, de Canoas. Me permita discordar. Bolsonaro está chegando em Porto Alegre sexta-feira. Me permita discordar. Se um juiz marca um pênalti que não existiu para um time, para compensar, ele marca outro pênalti do outro lado, ele não compensou, ele errou 2 vezes. E eu acho que nesse caso, o presidente Michel Temer está errado, todo mundo está vendo a culpa dele, mas acho que o advogado também errou. E para mim os 2 precisam ser punidos. Muito bem. Boa noite. Parabéns ao Vitorino por estar dando informação às pessoas burras deste país, que ganham um salário mínimo e continuam votando nestes políticos. Luiz Correia, de São Leopoldo. E agora chega que tu tá te achando muito. Ô, de São Leopoldo, Correia, olha aqui, então eu vou mandar um abraço aqui para... Fica 24 horas por dia treinando. Para a Michele Correia, e a dona
Dona Marli Correia, a Michele e a mãe dela, a Dona Marli Correia, que nos assistem lá em São Leopoldo. Mandam um abraço para todos nós. Obrigado pelo carinho, fiquem sempre conosco. Também quero mandar um beijo para uma senhorinha, a Gigi, que é uma quituteira lá de Alvorada, assiste todos os dias o Atualidades Pampa. Um beijo, dona Gigi, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, viu? Ela mandou beijos a todos. Obrigada. Eu quero ver se o Chicão tem coragem de dizer que a camisa da Cris é falsificada, como ele falou da minha. Querido, eu digo que a Cris tem um sorriso de 25 mil reais. Olha, eu acho que é demais. Eu acho que é mais. Doutor, 25 pila. Doutor Manuel Barrios, tá? Acho que custou mais do que Eu não tenho porque eu não sorriso. Quero te dizer uma coisa. Olha, os botões são juntos mesmo. É uma camisa do Dalila, maravilhosa. As tuas que é falsificada, cabelo. Não, o dele é bonito também, tá bonito. O dele Olha não é aqui. de 25 mil reais, Não mas me tá olha muito com essa bonito cara o de sorriso dele. ironia. Eu vou te Eu vou mostrar falar uma do foto. episódio antes. Enquanto isso, deixa eu ler aqui uma reclamação do Paulo. Os doentes, aos cuidados da senhora Carla, ele botou: os doentes e idosos da Zona Norte sofrem com o mau atendimento da farmácia distrital localizada na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. Socorro! Façam uma denúncia urgente. Ele pede ajuda, diz que o atendimento é péssimo na farmácia distrital da Avenida Baltazar de Oliveira Garcia. Está feito o registro. Eu não sei o que... Não achou? Não, aqui não chegou aqui. Só um drops, posso dar um drops? Quem está internada no Rio de Janeiro com pneumonia é a atriz Vera Fischer. Foi divulgado hoje que ela foi internada. Pneumonia? Tem alguma coisa aí nos nomes? Aquele clima do Rio de Janeiro, né? Pois é, né? O Rio de Janeiro... Se fosse aqui, né? Pois é. 65 anos tá a Vera Fischer. Os médicos, na UTI. Dizem que o que agride o organismo é a variação, né? Você ter frio e daqui a pouco bate um sol, esquenta, o efeito cebola. Bota né? E isso é que é nos o calor. agride. O Rio Grande do Sul é campeão em doenças respiratórias no Brasil por causa disso. Agora, doença respiratória no Rio de Janeiro, né? Falar em doença respiratória, às vezes eu fico vendo como as pessoas idosas são maltratadas no Brasil e aqui na nossa Porto Alegre. É um estigma, é um anátema, né? Uma maldição a pessoa ser idosa. E eu vejo através de muitos comentários de pessoas que a partir de determinada idade não conseguem mais emprego. Depois de 50 anos, a pessoa não consegue mais emprego. Depois de 60, muito menos, 70 está morto, está liquidado. Então, mesmo com a pessoa que tem esse preparado, que tem a formação e tal, sofre isso. Então, o único recurso para as pessoas é justamente o preparo. Não interessa a sua idade, você tem que se preparar, você tem que procurar melhorar. Eu falei aqui em outra oportunidade na resiliência, né? Ou seja, na pessoa mudar, a pessoa se tornar diferente, a pessoa crescer dentro de si. Então, muitas vezes, eu tenho certeza que você talvez que esteja com 50, 60 anos procurando um emprego e não está achando esse emprego, você tem que começar a mudar, você mesmo. Pense naquilo que você pode fazer de diferente. Procure fazer um curso, procure conversar com pessoas, procure ler, procure estudar. Porque eu tenho certeza, se você tiver a capacidade de você comprovar esta capacidade. Você tirar do lado, eu sou velho, eu não consigo mais. Negativo. Se você tiver capacidade, olha, nos Estados Unidos as coisas mudaram justamente em função disso. Se você tiver capacidade, você vai encontrar um emprego. Lute que você vai conseguir. Eu sei que é difícil, dona Magda, hoje conseguir um emprego, mas a gente tem que lutar, as pessoas têm que lutar. E esse preconceito que existe contra os idosos no Brasil é muito feio. Dona Magda, deixa eu falar de um idoso que deu certo, Gustavo Vitorino. Sabe, porque hoje eu vou contar um episódio que aconteceu com o Gustavo Vitorino, que diz respeito à Kia do meu querido amigo Jefferson Firstenau, que elogia muito o Vitorino. O Vitorino é um grande responsável pela Kia ter esse nome cada dia mais forte aqui, porque ele anda com Kia. Inclusive, ele te elogiou muito hoje de manhã para mim. Será? Mas ele deu uma gozação na tua entrega do carro. Diz que o Vitorino botou uma chave, Magda, que se usava na década de 70, é um lance que tem um tranca... Vou mostrar. É um tranca-direção, que o Jefferson diz assim, mas Chicão, ele demora mais tempo para abrir, o ladrão já está assaltando ele. É isso, sabe como é que é isso aí? Não, e ele tem um lance de idoso para estacionar no porta-luva do carro. Tá certo ele. Que vale, tá com uma gata.
Ela vê ali... Não, mas o nome daquilo ali é mosquetão. Exatamente o contrário. Eu não tenho preconceito nenhum. Eu tenho um cartão de idoso, porque eu tenho mais de 60 anos. Eu no ano que vem eu vou me associar a ti, querido. Para mim poder... Não é que não paga. O idoso paga, só que ele tem algumas vagas reservadas. Eu quero essas vagas. Eu no ano que vem eu vou ter direito. Então, eu fui lá, retirei o cartão, cumpri a lei, paguei a taxinha, coisa e tal. Não desse ano. E aí... Eu só digo a verdade. Ele não deixa falar. Eu não minto. Dia 6 de dezembro do meu aniversário. Ele vai fazer 60 anos. O senhor tem 3 anos. O programa começou, ele tinha 59. Há 3 anos atrás. Ele continua tendo O senhor Chicão Tofani, ele não deixa mais ninguém falar. Ele fica falando de fundo. A dona Magda tá falando. Aí eu tô falando. E aí reclamou de mim. Notícia triste, muito triste. Que houve? Que eu só vi agora. O Roberto Nogueira mandou um e-mail para nós hoje, comunicando o falecimento da irmã do Dr. Renato Ribeiro, da Helena Ribeiro. É verdade. Com quem eu trabalhei durante muitos anos da TV Guaíba. na TV Guaíba. Ela era diretora da TV Guaíba e ela era fã desse nosso programa aqui. Ela faleceu ontem, eu não sabia, só li agora, ele mandou cedo, e como a gente recebe muito e-mail, agora que eu estava aqui repassando os e-mails, eu lamento meus sentimentos, a família dela, deixa filhos, marido, e a família toda, né, os seus sobrinhos, o doutor Renato também, a Helena... Ela é muito gentil, né? Muito querida, com quem nós trabalhamos, eu trabalhei muitos anos com ela lá na TV Guaíba. Meus sentimentos a toda Hoje eu recebi família. uma ligação de um coronel do Exército na reserva. Vou omitir o nome dele, até por uma questão de gentileza, ele não me autorizou a divulgar, então vou respeitar. Mas ele contestou o meu comentário ontem. Na verdade, não contestou, ele aditou o meu comentário de ontem. Ele disse o seguinte, que os oficiais da reserva se reúnem regularmente com oficiais da ativa. O Clube do Exército é um clube atuante, ele disse que eles se reúnem e nas Forças Armadas é muito respeitada a experiência dos oficiais. Os oficiais da reserva são muito ouvidos pelos oficiais da ativa, assim como também os seus subalternos. E ele disse que nunca, em todo o seu tempo de Forças Armadas brasileiras, ele viu qualquer tipo de movimento ou pensamento bolivariano ou de esquerda. Ele disse que o Exército é cumpridor da lei. O Exército cumpre a lei, obedece o regramento constitucional e jamais houve dentro do Exército brasileiro pensamento bolivariano. Ele me ligou para dizer isso porque ontem eu disse, a gente não sabe de que lado o Exército vai ficar. E ele disse, olha, pode ter certeza de uma coisa, o Exército vai ficar sempre do lado do Brasil. Bacana, isso, gostei. Fala, querido. Gostei. Mas não, um telespectador me ligou que óculos eu estou usando, que relógio eu estou usando. Estou usando Invicta, Diver 300 e Pro Diver e óculos Prada Vintage, da Deprecisão, que eu me orgulho de ter sido embaixador da Invicta. Você é embaixador dessa marca, que é uma marca mundial, onde os top model usa, que eu fui alguns anos atrás. Fico muito feliz em dizer isso. Já que o Chicão está falando sobre isso, eu também quero continuar nessa mesma linha das pessoas de bom gosto. Bom gosto é total. Bom gosto. Eu quero mandar um beijo bem especial para a Sheila e para a Carol. Elas vão lançar o site Mulheres de Bom Gosto e eu recebi um presente. Lindo, adorei. Olha que lindo. O Chicão já estava de olho na caixa, Eu adorei né? a caixa. Olha aqui, que lindo. A caixa é mais importante que o presente. Não. Porque a caixa tu coloca na cama com uma flor, tu é o cara. Não, faz diferença a embalagem. Embalagem é uma coisa bem importante. Agora, o conteúdo também é bom, né, Chicão? Olha que linda. Maravilhosa. Uma luva linda. Como eu sou muito Extremo humilde. bom gosto. Obrigada. Ô, Carla, eu também recebi da Sheila Liotti, da minha amiga Sheila Liotti, Minha amiga, o a Sheila já me lançamento manda. do site Mulheres de Bom Gosto. Tem também o Instagram Mulheres de Bom Gosto e o lançamento do site, que é muito fashion, muito lindo. Vai ser em Gramado, vai ser babado. Eu só quero agradecer ao meu... Eu quero ir, tomara que esfrie, eu quero ir com a minha. Cada um quer falar de uma vez. Quando vocês falam, a gente fica quieto. Deixa eles falarem. Fala, Mário. Não, eu só queria humildemente agradecer ao meu barbeiro, o Ademir, pelo cabelo que ele fez a semana passada, me cortou o cabelo, pago, né? Tudo bem. Um abraço, Ademir. Ele assiste com a esposa dele todos os dias esse programa. Ele é fã do Chicão Tofani.
Bem feito. Eu quero... Isso é um desrespeito que a dona Magda não poderia deixar ela. O que foi? No alto dos seus 30 anos de jornalismo, a dona Magda não poderia deixar você me desrespeitar por ter respeitado dessa forma. Bem feito, porque um cara gosta de mim e fala do Magda. Se a Magda mostrar a foto do Zé Colmeia É que e não o chegou, Júlio Chegabai mandou, não que está chegou, aqui aí os tem dois que dois, mandar de é novo. muito legal. Os dois Muito falando. legal. Chegou de novo, não Vou chegou tentar aqui, passar tô pra mim, depois procurando. eu Então eu quero dar um recado aqui, o pessoal, eu já falei aqui algumas vezes sobre o Kia Cerato, o All New Black, Só qualidade. e as pessoas ligaram lá para Sam Motors, então só para avisar as pessoas, olha, tem para pronta entrega o All New Black, que é o top de linha da Cerato, é um Cerato preto que vem com uma série de acessórios especiais, então procurem lá. Qualquer coisa, procura o pessoal da Sam Motors lá e diz, olha, eu quero o carro do Gustavo Vitorino. Que vai ser usado É o top de no linha. ensaio São Sol. Você vai usar o All New Vou Black usar o Cerato e o Sportage prata. e você vai usar o All New Black, que é muito Que espetacular. é igual o que eu acho muito bonito o carro. É um carro maravilhoso. Então, aqui essa moto já tem esse carro para pronta entrega. Procurem lá, procura a rapaziada, vocês vão ser bem atendidos. Muito bem, eu tenho uma notícia legal. Muito bem, parece que é o âncora do programa. Olha só. Quantos minutos tem essa notícia? Quanto falta para terminar o programa? Vai, fala. Mais do que uma Vai, notícia fala. pede. Não, mas Olha é aqui, que ó. a posse de bola, né? Hoje foi um dos maiores exemplos de como a política mexe com a economia. O índice Bovespa da Bolsa de São Paulo, que é o indicativo da economia brbrasileira, estava subindo. Temer falou? O Temer abriu a boca, em 5 minutos de Temer começou a cair, fechou quase um ponto negativo. O dólar estava recuando. Recuando. O dólar estava encolhendo dessa estilingada que ele tomou depois da denúncia da JBS. O Temer abriu a boca, o dólar foi a 3,34 de novo. 13,45 já. Fechou em 3,45. 45? Aham. E o euro, Dá 13,90. uma notícia desatualizada. Aí Não, tá peraí, também, cara. deixa eu ver faz aqui. todo esse, Não, mas toda aí essa essa eu coisa. falei. Eu faço... eu rodo uma vinheta. Eu rodo uma vinheta. Ela faz um preâmbulo. Mas aí entrou É que depende se é para compra ou para venda. Não né? fiquem nervosos. Não, é a cotação do dólar comercial. Tem que usar como referência. É, mas para nós interessa o quanto a gente paga lá na casa de câmbio, né? Que é sempre mais caro. Aqui, ó, fechou 3,31. O cara não sabe. Eu À acho que era venda. 3,33. Ele fechou 3,33 e agora fechou 3,32 porque tem a operação da noite, né? Até 10 da noite. Tá, mas tem se tu for operação- comprar na casa de câmbio. Não, mas eu digo o seguinte: É o dólar comercial. A gente divulga o dólar comercial, o Não, dólar sim, eu câmbio sei. da economia brasileira. Esse dólar 3,45 é o dólar do turista, né? Depois desse monte de levou a nada atenção, para os ponto, espectadores, nova Magda. linha, letra maiúscula. O que aconteceu com o dólar depois da fala do Temer? Subiu. Subiu para quanto? 3,30, fechou 3,33. Agora está 3,32 porque as operações da noite caíram. Ok, obrigada. Essa é a E notícia. as outras então. operações da Não, noite que vai levar o ficou dólar. nhaque, foi. A dona Mas a Magda gente se irritou. explica. Não, tá bem, ótimo. Não, achei Magda não bárbaro. fica irritada. Não, tô achando bárbaro. Olha aqui, ó, fotografia. Magda, você Olha só a fotografia. Eu te amo, Telespectadora, sabe? vocês é são... simpática. Tu sabe que eu te amo muito, né? A fotografia que o nosso colaborador Júnior mandou aqui para Magda. Olha aqui, ó, pode botar aqui, ó. Tirado agora do programa, durante aquela explicação que ele estava dando sobre a Previdência, sobre não sei o quê. Tinha mandado. É igual, qualquer semelhança é intencional mesmo. Mas é impressionante como é parecido. Não é, mas é que é bonitinho. Zé Colmeia é um amor e tu é um amorzinho também. Eu tenho tanto carinho pela mãe de vocês. Não, deixa Vai! Não faz isso aí, né, querido? Tá, viu? Qual é o nome do rapaz que fez essa montagem? É o Júnior, chega mais, um amigo meu. Aquele lá Meu sócio no do- empreendimento, é. ensaio Fine Art Counterfire. O que vai te fotografar pelado? Não. Primeiro não tem pelado aí, pelado é Ai, uma coisa que bagaceira e isso? plana. Tá, mas eu acho que Segundo vai te postado, fotografar o pelado na Daniel Fine Art? Scherer, cara. Ah, o Xera que vai te fotografar Ele é pelado. simplesmente o cara logístico da operação. Ah, entendi. Você tá entendendo, cara, logística? Não, o Marne falou agora há pouco da importância das pessoas estudar, se desenvolver, né? Se Mudar, sentir crescer, por dentro. ler, né? aprender Chicão já línguas, conhece né? isso, ele já cresceu por dentro. né? E sabe, Vitorino, não baixa o padrão do negócio. Eu vou explodir esse cara lá. E tu já deveria ter feito isso há muito tempo.
Pediu Boa noite a todos. Para o senhor Vitorino. Isso é para o senhor Vitorino. Aí vem bronca. Estou com uma situação aqui na minha residência. Ai, meu Deus. Também fiquei com medo. Eu não li nada ainda. Ai, meu Deus. Lê primeiro, Magda, eu. Tenho um vizinho de muro. De muro? Que o mesmo... O que é, Chico? O que é água? Eu tô com muita sede. Tá comendo bala desde que começou o programa. É. E agora tu Manda água. É pra aguentar o Vitorino, né? Tu conversou, depois tu comeu bala. Agora tu quer água. É água. É, querido. Tá, então tá bem. Dá uma notícia, por favor, Mário. Bom, vamos falar. O ministro... Esse cão veio aqui para passeio, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou hoje a abertura de inquérito para investigar o suposto envolvimento do senador Edson Lobão em irregularidades envolvendo a Diamond Mountain, nas Ilhas Caimã, né? Ele está respondendo a mais 5 processos. Mais 5, além desse, dos quais 3 relacionados à Lava Jato. Um sobre fraudes na usina de Belo Monte e agora esta nova apuração. Esse Edson Lobão, o filho dele, o Lobãozinho, lá o Lobinho, sei lá o quê, mas é impressionante essa figura. Esse homem foi governador do Maranhão e Vitorino, ele é amigo de quem? Ah, imagina. Do Marimbondo. Do Marimbondo. Do Sarney. O Marimbondo é de fogo, lá o Marimbondo de fogo. O Zé Sarney. Academia Brasileira de Letras. Com o Marimbondo de fogo. Na vaga de Mário Quintana. Então esse é o cara país, do Brasil, né? A cara Enquanto eu fiz um levantamento, vendo as universidades do mundo, as que têm mais livros, a Universidade de Oxford, em Oxford, na Inglaterra, tem 2 milhões de exemplares. E por que então o Reino Unido, a Inglaterra, tem esse patamar de evolução, tem esse patamar de conhecimento, esse número de premiados nos organismos internacionais, inclusive nos Nobéis e essas coisas todas? Por quê? Porque as pessoas leem e as pessoas estudam, senhor Vitorino. É verdade, é verdade. Claro que é. Você sabe que isso é imperceptível, mas a pessoa que lê muito, ela tem uma reação natural na hora de conjugar, na hora de construir um pensamento, Claro. na hora de construir uma frase. O cérebro vai se condicionando de tal forma a língua portuguesa, ou seja lá qual for a língua que a pessoa está lendo, que existe um processo de construção natural das frases na hora de refletir o pensamento. O pensamento é uma coisa, a manifestação é outra. Né? E a mensagem, ela é sempre, ela é diretamente proporcional, é como uma corrente. Nenhuma corrente é mais forte que o seu elo mais fraco. Então, a mensagem é diretamente proporcional à capacidade de compreensão do agente receptor. Então, você tem que saber com quem você está falando, como você está falando, que tipo de assunto você está abordando e mandar a mensagem de tal forma que seja compreendida. Claro que você pode abrir o espectro de compreensão, pessoas com maior formação, menor formação, mas isso aí já... Agora, uma das coisas mais difíceis, Vitorino, é você falar com a pessoa olhando nos olhos da outra pessoa e manter a mesma linha de raciocínio. Você olhando nos olhos e manter a mesma linha de raciocínio. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem alguns telespectadores que eu acho que não conhecem o nosso programa. Dá explicação, Não conhecem o nosso programa e assistem de vez em quando, uma senhora e um senhor, e que a gente vê que não são pessoas que estão acostumadas conosco, porque eles têm um vocabulário de um baixo calão. Meu Deus. Uma coisa que, olha... Eu deleto tudo direto. Olha, eu acho que vocês erraram a mão, estão no programa errado e tratando com as pessoas erradas. Não percam o tempo de vocês. Vocês não... Tá ruim. Tem que subir mais um pouquinho, até para assistir o nosso programa. Posso dar um up? Que anel bonito. Estou apaixonado por esse anel. Estou olhando desde que eu cheguei aqui. Não, eu noto as coisas. Eu estou meio cegueta. Tem pessoas que, olha, eu vou te contar uma coisa. Vocês não estão nada bem. O senhor e a senhora podiam se encontrar e iam fazer uma dupla maravilhosa, hein? Defendendo, né? Vou te contar aqui, gente. Imagina quem. Magda, manda um abraço para o Dr. Raul, médico, engenheiro eletricista, professor aposentado da Escola Técnica Federal de Pelotas. O Raul ainda atua como médico e, ao se aposentar, aproveitou o seu tempo livre para trabalhar em posto de saúde no programa Mais Médicos. Ele é telespectador fiel do teu programa e também é teu fã, Sérgio Severo. Abraço, Dr. Raul de Pelotas.
Beijo pro senhor. Muito obrigada. Congresso fechado, Temer fora, milicos na rua, eleições diretas em 90 dias e nenhum candidato com passagem em pleitos eleitorais. Tudo do zero, principalmente o STF. André, despachante de Sapiranga. Azar. Sonho, né? A Luísa Chamum mandou uma mensagem aqui. Puxa vida, eu pensei que o programa era ao vivo, mas estou mandando mensagem, você não me responde. Ué? Como é? Pra onde que a Luísa tá mandando? Não, tá mandando aqui pro meu Facebook. Ah, bom, aí não... Luísa, a mensagem que é respondida é lá. Aqui. É aqui ou no WhatsApp, que é o 999-777001, ou no atualidades@pampa.com.br, Luísa. Aí a gente... Isso. Aqui nos privados é só bronca, porque o que me xingam aqui não tá no gibi. Olha aqui, ó. Hoje... Já o Regis Alano tem um bom humor. Parece uma escolinha da professora Magda. Tem um aluno que masca e não para de usar o celular. Outro estudioso, outra Penélope, outra puxa-saco, outro aquele que pensa que sabe, mas não sabe. O senhor Rolando Lero. Adoro vocês, não tem igual, parabéns. Quem Obrigada, é o que pensa que sabe, não sabe? sei lá, não importa. Deve ser alguém que não compreende o que eu falo. O Rolando Lero. Não, Rolando Olha que eu Lero. expliquei Rogério agora há pouco Cardoso. aqui. Capacidade de compreensão. Virginiano também. E não assimila, normalmente... É aquela história que eu estava falando aqui. Quando Olha, o Carlos Vicelli, aquele e-mail que eu comecei a contar, é uma coisa bem pessoal. Ele tem problema de mosquito do vizinho, e o vizinho é separado, não pode entrar na casa dele. Depois tu vai ter que ler esse assunto sozinho. Mosquito do vizinho, é isso? Muquirana, mas um monte de coisa. Tu vai ter que ler depois. Seu Cássio Vicelli. Vitorino sabe. De onde é a origem da palavra muquirana? Rapaz, você sabe que eu não sei, eu não conheço. Eu senti essa curiosidade. Eu vou pesquisar isso, a fonética diz, eu vou dar uma pesquisada. De onde vem muquirana? A origem. Dá no colchão. Dá muito em colchão. É uma coisa que não é boa, não é uma coisa de boa. Eu sei que tem um bichinho que... Não é, né? Não é bom. Não é bom. Chateia aquele bichinho. Não é bom, não é Olha, bom. viu o que ele falou? A dona Elvira Barreto, olha aqui que ela está nos pedindo, ó. Parou. A dona Elvira Barreto. É da família? A professora Elvira Mena Barreto nos pede um favor aqui, ó. Boa noite, amados da bancada do Pampa. Amo muito. Pede um favor, encerra o programa. Quem disse? Ela nos pede um favor, encerra o programa. Por favor, termina. Cala a boca. Amo muito a todos. Os acompanho por anos a fio. Quero pedir a todos para que no protesto de sexta-feira saiam às ruas de caras pintadas. Peçam nas redes sociais e assim fazermos um mega ato público como jamais visto. E que impressionem a todos a ponto de fazer com que o Temer crie coragem e vergonha e renuncie para o bem da nação brasileira. Obrigada, professora Elvira Mena Barreto, que luta por um futuro melhor. Muquirana vem de significa piolho, né? Piolho. É da família aquela. É da família aquela. Depende da região, ele tem Parou! Ele muda de nome. de acordo com o país e a região que ele Os Países Baixos e troca de nome. aquela outra coisa. O Tony tá dizendo aqui, Vitorino, não esquenta não, o Zé Comé é top, só pega altas ursinhas. Que amor! Agora, ursinho, horror de feio, ursinho capivara. Olha que maravilha o que Marcelo Melo diz, presta atenção. Um dia trago um neurocirurgião para o programa. Adoraria ver o Vitorino ensinando esse profissional a trabalhar. Abraços. Abraços, vocês são ótimos. Dali Chicão e Dali Bolsonaro, que chega em Porto Alegre quinta, às 9h30 da manhã. Marcelo Melo. Aí, Chicão, não vai lá receber ele? Não, querido, não tiro partido disso. Hoje eu tive uma discussão com um amigo, o Carlos Baranzelli, nosso querido amigo, ele disse... Pai da Karen. Isso, o Carlos disse, não, porque esse cara não tem condições de ser o presidente, ele não chega no segundo turno. Pior que eu acho que nesse patamar que nós estamos andando agora, com essa política brasileira, ele chega sim no segundo turno. Não sei se ganha essa eleição, porque tem muita rejeição contra ele. Eu posso dizer o que eu acho, na minha opinião, mas pode ser que eu esteja errado. Eu acho que a grande oportunidade de tirar o Lula da jogada é o Sérgio Moro pedir a prisão dele e ele perde a elegibilidade. O direito político. Aqui, o direito político. Não, mas ele indo para a eleição,
com certeza ele vai para o segundo turno. Com certeza. Para perder direitos políticos tem que ter uma decisão de segunda instância. Então tem que ser referendada pelo E tem que ser TRF. condenado pelo TRF4. E aí a gente fica com medo, né? Depois do Vacari ser inocentado. Depois do Vacari inocentado, que apareceu dois desembargadores que disseram que delação premiada não produz provas suficientes para E ele, Vitorino, o Lula pode usar o seguinte: se for condenado e não for provado, ele vai usar isso como marketing eleitoral, no turno da Marisa, chorar no cemitério. Aí ninguém ganha. O Temer vai usar isso aí. Ele já é o próximo presidente da República. Olha aqui, incrível. Não imaginei que estaria vivo para ver o Gustavo e o Chicão vestidos igual. Igual, Olha ali. Mas eu acho legal isso aí. Preto. Não, mas isso é porque a gente fez a brincadeira, eu disse pra você, devolve É a o minha André. camisa. Teve gente que levou a sério. Achou que o Chico tinha pego Mas da assim, camisa ó, deixa eu mesmo. dizer uma coisa pra vocês. Não foi combinado. No ar, aí no vídeo, parece que as camisas são iguais. Elas são parecidas. São diferentes. São marinho e azul listrados, mas a listra é completamente E eu uso um diferente. casaco de linho, sem tertela, mais na estilo. A minha camisa custa $350. $350. A dele, R$18,50 no balaião. Não ali é da- verdade. A dele é a gola. Seara lá Não no- queima o Paulo Plete, que grande não é. empresário. Essa aí é gola? É a gola que enfrenta E por que tu não as disse grandes Paulo Plete faz multinacionais. aniversário hoje ou fez ontem? Fez ontem, Oh, parabéns eu esqueci pra de ele. falar. Cara, muito Paulo legal. Plete, querido. Ele ia fazer uma camisa pra Magda? É aí, mas deixa. Eu peguei pra mim. Que legal que tu é, que amor que tu é. Obrigada. Ai, bem Me deu sincero. uma Magda do mercado. Querida Leite Magda e bancada. Ele deu para alguma namorada dele. Lembra que quando escrevi no final do ano passado sobre os 800 metros da pista do aeroporto, que o Padilha não queria sim um grande aeroporto em Santa Rita? Óbvio, cara pálida, diz a Alzira Deber. Óbvio, cara pálida, a propina era proporcional só a 800 metros. KKK. Ósculos a todos, Alzira Leves Deber. Nossa telespectadora querida, que há muito tempo não se manifestava no nosso programa, mas é uma telespectadora assídua. E eu, Magda, não vou entrar no detalhe da propina do Padilha, porque não tenho conhecimento. Agora só vou entrar no detalhe do aeroporto de Porto Alegre. Eu acho que o aeroporto de Porto Alegre tá bom pro tamanho de Porto Alegre, tá bom. É bem localizado. Para que botar em Eldorado? Eldorado vai ficar muito longe. Porto Alegre nem tem voo de madrugada. Tem voo de madrugada. Tá bom para nossa cidade, uma cidade de 1,5 milhão. O Rafael Prado faz uma Eles podiam aumentar a pista e ter mais capacidade. Aí o pro problema avião. é que tem de carga. gente, tirar casas, uso caminhão. Mas tem um Eles problema. tiraram todo mundo, removeram, Então por que não botaram na pista? Porque descobriram que o solo não dava para aumentar. Isso aí pode ser mandrake. Mas ele só pode ser mandrake. É mandrake. Constrói em cima do mar. É claro que é só Em mandrake. Dubai o aeroporto dessa. Do mundo. É besteira. Olha aqui, o Rafael Prado está indignado. Pode falar. Diz, não inventa, deixa, ele está lá respondendo o recado. O piloto do avião da Coca não tinha fugido. Como já sabem o nome, o plano da viagem, eu não sou palhaço, mas estão me fazendo de palhaço, é o que diz o Rafael Prado. Todos nós. Mas espera um pouquinho. Hoje teve desdobramento. Teve desdobramentos. A Força Aérea Brasileira divulgou uma nota junto com a Polícia Federal dizendo que o plano de voo que tinha decolado da fazenda da família Maggi era um plano fictício. Ele tinha decolado da fronteira. Ele fez esse plano de voo e apresentou para ver se ele colava. Se safava. Aquele avião lá, o avião prefixo tal que vem da fazenda do ministro, né? Mas ele não decolou, ele decolou de outro lugar, o próprio piloto confessou, porque quando eles fizeram a perícia no avião, constataram pela gasolina, pela hora de voo, que o registro não era da família Maggi. Tanto que a gente falou ontem aqui, alguém vai ter que se explicar com esse negócio. E as 11 pistas dizendo que é para escoar a produção de soja. Eu nunca vi dizer que soja sai pelo avião. Não. Aí é brincadeira, sai de jumbo. Não, é para os aviãozinhos que servem para... os aviões de pulverização. Mas não precisa ter avião agrícola. Olha o Elton aqui de Tramandaí, o Elton Júnior. Boa noite. Acho que não é água na jarra atrás da bancada. É devassa. É devassa. É aguinha, Depende do Elton. Se o Elton tem H, é fashion. Se não tem H... Não incomoda, não importa como seja o seu nome, o senhor é fashion, seu Elton. Boa noite. Como aposentado... Elton, acredite. Parou? É Elton. Como aposentado, quero agradecer ao Dr. Gustavo Vitorino pelo comentário feito no programa da Rádio Pampa sobre os aposentados. José Chaves.
É que Deixa eu muito obrigada. Já explicou. Muito obrigada, não já precisa. Explicou, agradeço, obrigado. Sim, porque ele já vai fazer outro programa. Ele vai fazer outro programa. O Chicão vai depilar? Pergunta o Marcelo. Eu já perguntei. Não, vou fazer raspada. Raspada. É que fica partes depiladas e partes com cabelo baixo. Com uma maçaroca. Tá, mas embaixo. Não, porque, olha só, a dona Magda está desconsiderando. E os mamilos. Esse Isso programa... foi papo de Vitorino. O Vitorino já está 125 ml. Não tem moral. Não dá tempo dos O Chicão tem adversários. peitinho caído, né? Não sei, o senhor está dizendo, o senhor deve ter visto. Ele que tem peito, 250 ml, está falando para mim. Vocês parem de se exibir que vocês têm mais do que eu fico magoado. Então calem a boca. Tá? Vamos parar com isso. Tá? Olha aqui, eu pensei que tinha visto, já havia visto tudo ao longo dos meus 73 anos de vida, mas estava enganado. É o que eu vivo dizendo, quem suporta o grosso da carga tributária é pobre e a classe média. O pior é que a população é sem noção, não compreende que a facada está nos impostos indiretos. O Brasil é um dos poucos países que tributa a alimentação, e dentre eles é o que mais calca. A França, desde a Idade Média, deixou de onerar a comida. O pobre paga imposto para nascer, para viver e para morrer. Sabe o que mais tem dentro do caixão de defuntos? Impostos. É o que diz o João Francisco Rogovski, nosso telespectador. Posso falar nos aniversariantes rapidamente? Claro. Paul von Mauser, empresário e desenhador de armas alemão, criador da Mauser, daquela famosa espingarda. Ellen Keller, ativista dos direitos dos portadores de deficiências sensoriais. Ela era surda, muda, e ela se tornou muito famosa através de um filme, O Milagre de Annie Sullivan, que era uma professora que a ensinou, e ela foi a primeira mulher com surda muda que teve o seu diploma numa universidade dos Estados Unidos. Zezé Mota completa hoje 73 anos de idade. Isabelle Adjani, atriz francesa, completa 62 anos hoje. João Guimarães Rosa, escritor brasileiro, médico fabuloso, que sempre dizia uma coisa: eu falo 10 idiomas, desde que eu tenho meu dicionário do lado. Outro aniversariante, Wagner Moura, ator e músico brasileiro maravilhoso, completando hoje 41 anos de idade. Nico Rosberg, campeão de Fórmula 1, se aposentou logo após. Camila Queiroz, a bela atriz de apenas 24 anos de idade, que está na novela das 7 da Rede Globo. São esses os aniversariantes. Estou bem, muito rapidamente. Nosso telespectador, assim, esse programa é gravado mesmo, só que não, né? Não é gravado nada. Não é gravado nada, é ao vivo. E ele perguntou quanto custou essa mudança do plano aí do piloto do avião que saiu da fazenda. Bom, eu não sei, eu acho que alguém comprar a FAB, comprar a Polícia Federal, comprar a confissão do piloto... É muito caro. Então, vamos parar com esse negócio de teoria da conspiração. Não pode ser assim, né? Teoria da conspiração, para aí, né? Olha aqui, concordo com o Chicão Tofani. Só a volta dos militares para resolver a bagunça que se instalou com o governo do PT. Abraços a todos da bancada Nilva Enderli Porto de Gravataí. Bom, né? Que agora que está no final do programa, ninguém fala nada, né? O Sadi está dizendo que o Chicão vai pousar na revista Playboy. E hoje, aniversário da morte... Aniversário da morte do jornalista Vladimir Herzog, diretor da TV Cultura, no DOI-CODE de São Paulo. Aquela imagem dele enforcado, de joelhos, realmente é uma coisa terrível. Olha aqui, Chicão, me diz uma coisa. A Ana Maria Laurent quer saber, será que o Chicão pode dizer em qual ótica ele adquire os óculos dele? Mas tu tem? Não, eu tenho um contrato com a Deprecisão para usar os óculos da marca Polícia e a marca Tofani XT, que vai vir no mercado no ano que vem. Ela para ser lançada esse ano, modelo Tofani XT e modelo Francesco, que seria mais ou menos esse estilo aqui, black piano, desse Prada. Unissex. Aqui. Não, só para homens. Aliás, esse Prada aí eu invejo. Esse eu Prada também. é maravilhoso. Maravilhoso. É o mais E o do Vitorino do inveja, aquele óculos? É bonito também. É bonito, maravilhoso. Deixa eu só dizer uma coisa para ti. É funcional. Para você usar um óculos desse aqui, você tem que rodar muito. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é lente Weiss. É a maior, melhor e mais cara lente do mundo. É alemã. É a lente que equipa o telescópio. Esses óculos aí, e vou dizer uma coisa. Esses óculos aqui pesam menos de 8 gramas. Funcional, né? Só conteúdo. Aliás, quero agradecer aqui ao meu amigo André Roncato, da
Visiolux, Olha aí, que é quem me proporciona esse óculos espetacular, o André Roncato, vice-presidente do Sistema Fê Comércio, presidente do Sindiótica e o dono da A lente Visiolux. é perfeita. A lente é espetacular, essa lente Weiss, ela é maravilhosa, é a melhor lente do mundo hoje. Que eu ainda não preciso usar. Mas já estou começando Eu assim, também não tenho que dar uma preciso usar. afastadinha. Microscópio. Não, a hora de usar óculos é quando acaba o braço. Não, Eu não uso nem óculos e nem bem outras ainda. coisas. Essa Vai ficar lente legal. Zeiss usa microscópios de maior precisão do mundo, todos eles são produzidos na Alemanha, que a São as Alemanha maiores lentes exporta do mundo. tecnologia alemã. Então, essa As lente... melhores lentes do mundo são as lentes Weiss. Mas isso é verdade, absoluta É verdade. uma das melhores, tá? A melhor é a da Leica, Sumitron. Que Leica? Nem sabe o que é Leica. Leica é a maior câmera do mundo. É uma cachorrinha aquela que foi pra lá. Ela, cachorrinha que foi pra Lá, pô, a maior câmera fotográfica do mundo é Leica, não. E a cachorrinha Leica. Isso não existe, É brincadeira, Vitorino. Isso é um desserviço com o telespectador. Isso é Jurássico, porque Leica, O cara daqui tá a pouco vendo em casa, daqui a pouco vai ser que põe a lente O que é isso, a Leica? Eu vou falar com Leica. Fotografia com Leica. Vocês estão achando isso engraçado? Isso não é. Leica é a maior Isso não tem câmera do nada. planeta. Eu sou Fotografou no século fotógrafo. passado. Vocês Eu estão achando comecei a isso fotografar com engraçado? filme. Não xinga ele. Não, mas vocês estão fazendo uma bobagem. Não tem graça isso aí. Não tem graça alguma essa bateção de boca de vocês. Eu estou só enquadrando. Não, mas é que não tem graça. Começou bem e tal, legal, vocês estavam discutindo, mas depois ficou assim uma É que o coisa Homem-Formiga fica idiota, bravo. dois Mas ele me velhos agrediu, batendo uma mano. boca. Ele tá sempre me É que eu tô agredindo. lendo justamente Ele tem uma muita coisa pro inveja. telespectador Aquele tá brigando que com a tá gente, falando inveja. justamente essas coisas, esse bate-boca que vocês têm, não sei O que ele quer, o blá, blá, blá. telespectador? Diz, Não quer nada. Olha aqui, ó. O prefeito Marquesan assinou hoje um decreto que regulamenta as parcerias com organizações da sociedade civil. Ou seja, finalmente ele fez aquela assinatura que diz que é o que ele entende, pretende que seja a saída para aquela que ele diz ser a mais grave crise financeira da história de Porto Alegre. Ele continua com a tese, com a ideia de que as parcerias é que vão resolver o problema da gestão municipal, entre a parceria entre o Estado, as organizações da sociedade civil, enfim, ou seja, a prefeitura vai manter o controle total do processo, vai definir comissão de seleção, monitoramento, avaliação de termos, vai definir a abertura dos editais, os chamamentos públicos, é ela quem vai aplicar as penalidades previstas nos editais, vai decidir sobre a prestação de contas, prazos, rescisão, termos de colaboração, enfim. E definidas serão 3 tipos de parcerias que serão permitidas pelo decreto que foi assinado. Primeiro, termo de colaboração, que será um instrumento pelo qual são feitas parcerias propostas pelo município com organizações da sociedade civil para finalidades de interesses recíprocos que envolvem transferências de recursos. Outra forma, termo de fomento. Serão formalizadas parcerias propostas pelas organizações da sociedade civil que envolvam recursos financeiros. Nesta modalidade, a própria sociedade civil pode provocar o poder público sugerindo parcerias a serem concretizadas. E a outra forma será de acordo de cooperação, onde serão formadas parcerias sem envolver recursos financeiros. Que seria como, eu pergunto? Hein, Gustavo Vitorino? Sim. Ninguém está prestando atenção. Sabe, Magno? Ele tá preparando um migué pra ti, Magno. Não, eu tô vendo, mas eu tô fazendo o programa, né? Nós estamos no ar, estamos com o programa. porque eu falo muito. Aí eu tô vendo que vocês não estão prestando atenção. Não, mas eu estou prestando atenção no serviço, sim. Vamos lá. A Agora foi dar desdobre. Tá bom. Prefeitura de Porto Alegre está em situação difícil. Vamos deixar bem claro. Sim, agora começou a embromação. Vamos. Vamos. Eu também estou em situação. Então, mas o que eu estou dizendo é que eu estou justificando que a busca de parceria público-privada é a única alternativa que a prefeitura... Sim, aí ele assinou hoje esses termos todos. Esses termos todos foram assinados, agora existe uma rejeição muito grande na Câmara porque a oposição não quer. Eles alegam que a parceria público-privada tem componentes de privatização, de concessões a preço baixo, aquela coisa, o discurso padrão de oposição. Assim, ó, a Prefeitura de Porto Alegre, vamos ser realistas, está quebradinha, não tem recurso.
Ou o prefeito faz parceria público-privada, ou daqui a pouco não vai ter nem como tapar o buraco, porque não tem dinheiro. Não, ele não está fazendo nada. Não tem nem lâmpada nas ruas. Não, daqui a pouco não, ele já Ele não está fazendo nada. Não coloca lâmpada, não faz nada. Sim, mas eu não vou criticar ele tentando fazer parceria público-privada exatamente para mudar esse cenário. Não, ninguém está criticando, mas ele não vai conseguir executar porque ele depende justamente da aprovação. Da Kia, que fica na Ipiranga, eu e o Júnior chegando na televisão para ir na Grenal meio-dia, passamos por 18 buracos que eu contei. Mas buracos de proporções tipo Vale da Lua no Atacama, que quase quebrou o carro do cara. 18 buracos em Porto Alegre. Uma zona central, que é Ipiranga aqui. E aí tem árvore, assim, galho de árvore na rua. A cidade está muito suja. Muitos. Eu notei hoje isso. Como tem galho pendente, árvores. Agora enfim. corta um deles para te ver. Tem que deixar cair em cima da tua casa e destruir, porque se tu cortar um deles... Não, mas não é nem isso. Tem um galho no meio da rua. E tu tem que desviar do galho. Tem que desviar. Tu não pode quebrar o galho. Atropela o galho pra te ver. Atropela o galho. Atropela o galho. Atropela o galho. Tu vai ver o galho que vai... Atropela o galho e tu vai ter que pagar a indenização, ver a SMN, a SMIC, a SMOV, a Então, um cara muito brilhante. Eu também acho. Tem um QI semelhante ao meu. Dona Magda, eu estava lendo hoje uma reportagem do meu querido amigo, nosso amigo, Fogaça, ex-prefeito de Porto Alegre. O Fogaça, aliás, não estava hoje assistindo o Michel Temer. Não estava acompanhando o Michel Temer, que é do PMDB também. O Fogaça disse o seguinte, que é natural que o Sartori seja candidato à reeleição. Espera um pouquinho, deixa eu dar a notícia. Então, ele diz que é natural. E não sabe se ele vai postular isso, o Sartori ou não, né? Agora, será que o Sartori teria condições? Primeiro, o Rio Grande do Sul não reelege. Ontem, na entrevista que ele deu, ontem o programa do Paulo Sérgio, na segunda-feira o programa do Paulo Sérgio foi só com o governador Sartori. E entre as coisas que foram ditas, foram faladas, o Paulo Sérgio fez essa pergunta a ele. E, óbvio, ele não poderia responder diferente, né? Mas ele disse, olha, eu não tenho a menor condição de nem de pensar sobre isso, seria uma idiotice da minha parte. 1 ano e meio antes. Sabe? Não, até porque eu preciso resolver as coisas agora, não posso falar sobre isso. Entendeu? Não posso nem pensar nisso, senão não consigo resolver as coisas que eu preciso resolver. E a pergunta seria, ele teria condições, ele se reelegeria? O Rio Grande do Sul não tem essa tradição de reeleger governador, não. Nunca aconteceu isso, né? Mas ele seria o candidato natural, como disse o Fogaça. Eu acho que o Fogaça também, talvez se fosse candidato, não sei quem seriam os candidatos ao governo. O Tarso Genro disse que vai se candidatar novamente. Me parece, eu não sei, o Vitorino vai morar no Rio de Janeiro, o Tarso agora quer voltar ao Rio Grande do Sul. Quer ser candidato novamente. O Vitorino vai me corrigir de algo que me parece que o Fogaça pisou uma vez na bola. Foi naquele episódio, Vitorino, da votação da maioridade penal no Congresso. Parece da redução penal, parece que o Fogaça foi contra. Sim, mas ele foi coerente com aquilo que ele pensa. Eu acho. Ele foi coerente, as pessoas não precisam pensar exatamente iguais. Mas é uma coerência ruim, né? Ruim para a sociedade, essa coerência. Mas é que a gente não está acostumada com as pessoas serem coerentes, né? Mas o que adianta quer ser coerente? Os soldados do narcotráfico têm tudo 16, 17 anos. Sim, Chicão, mas o que ele argumenta é que não existe lugar para colocar as pessoas, mas tem mais lugar na fase do que no presídio. É mais fácil tu sair do presídio do que tu sair da fase hoje em dia. Não que uma pessoa de 16 anos não tenha capacidade de discernimento, nem nada parecido, porque tem. E poderia, sim, ser enquadrado na legislação penal mais severa, que nem é, né, hoje em dia. Mas o que acontece é que é falta de estrutura do nosso sistema. E o Gustavo compara as legislações e outros, Inglaterra, não sei aonde, mas são países que têm estrutura, que o nosso país não tem. Que tem cultura. Tem cultura, tem estrutura e tem tudo mais. Eu também acho que desde os 14 hoje já se tem... já deve-se ter discernimento, porque se tem discernimento para pegar numa árvore, para atirar na pessoa e tirar a vida daquela pessoa, tem também para pagar por aquilo que fez.
Agora, a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente é que tem que ter penas mais fortes. Eu conheço... Isso que tem que acontecer, não tem que assim, completou 18 anos, agora não. Completou 18 anos, é pro presídio. Isso. Continua pagando por aquilo, não tem essa, não é uma passagem. Não, tem que ter continuidade. Agora... Eu acompanho o Fogaça há muitos anos, nunca vi nada que desabonasse a figura do Fogaça. Eu acho ele bem coerente. Ele é um cara fantástico. Não, e outra, né? Quando ele não estava mais prefeito, tu via, o Fogaça não enriqueceu. Não nada. Foi trabalhar no cursinho do Jorge Inácio. Foi ser professor, então, quer dizer, ele não usou da política para enriquecer, ele trabalhou. E trabalhou bastante, talvez não seja do agrado de muitas pessoas, o jeito como ele administrava, e não dá para ser do agrado de todo mundo. Mas nesse aspecto, é uma pessoa coerente e é uma pessoa honesta, o Fogaça. Eu gosto muito dele. E ultimamente, só em ser honesto, já merece nosso voto, nosso aplauso. Porque do jeito que está a coisa... sem dúvida. Era muito amigo do Clóvis, dois eram muito amigos. Eu me lembro. Sim, a vida inteira. Me lembro lá da época da TV Gustavo Vitorino, Cássio Vecelli, volta a atacar. Boa noite a todos. Para o senhor Gustavo Vitorino, estou com uma situação aqui na minha residência. Tenho um vizinho de muro que o mesmo foi embora há mais de um ano. Porém, essa casa possui uma piscina, que a mesma não é limpa neste período. Resumindo, é uma mosquitama que não dá para aguentar. E aí eu não sei o que ele quer, eu não sei porque que ele mandou Eu acho que a preocupação dele é com dengue, essas coisas. Não sei, eu acho que ele quer saber o que ele faz. Não tem uma central. Onde é Porto Alegre? Não, dependendo da cidade, olha, se informa na prefeitura, Secretaria da Saúde, Vigilância Sanitária, deve ter algum órgão. Deve ter algum órgão aí na sua região que você informa, porque o proprietário da casa é responsável. Se ele não estiver em casa, com ordem judicial, não mora mais ninguém, vão mexer nisso, porque não pode. Não pode. Ainda uma piscina, imagina água parada no inverno. Nossa. Mosquito faz festa. Então, procede assim a sua preocupação e acho que o senhor deve entrar em contato. Eu não sei qual é a cidade, mas entre em contato com a prefeitura, ver qual é o órgão responsável por isso e encaminhe uma denúncia, porque é muito sério isso. O senhor pode estar ajudando uma população inteira da região. Todo o bairro. Sim. É terrível. O mosquito hoje deixou de ser um bichinho que incomoda para ser um perigo. Um perigo mesmo. E olha que a microcefalia aí, Magda... Você viu como caiu as estatísticas da microcefalia? Sim, mas você viu que depois que caíram, até eu acho que foi a Jéssica até que perguntou por que alguém perguntou por que não estavam mais fazendo campanha. A gente conversa com os especialistas e pergunta, mas por que caiu? Não sabe. Ninguém sabe. Assim como aconteceu, parou de acontecer. É um negócio meio estranho isso, né? Ou pararam de divulgar. Essas epidemias, endemias, essas coisas. Eu acho que não, porque estava fora do controle já das autoridades, era a imprensa que estava em cima, e de uma hora para outra sumiu isso da mídia. Eu não sei o que aconteceu. É alguma coisa que, sei lá... Que não se sabe explicar. A medicina tem que explicar. Tem que explicar, porque não pode ser assim, né? É saúde pública, né, Marco? Com certeza. É saúde pública. Então, agora, falando em saúde pública, eu dei aqui os números do investimento do Brasil em saúde pública, em aposentadorias, 780 bilhões. Você sabe quanto o Brasil investe em saúde? É uma 100 bilhões. 78. É ridículo. É ridículo. 10% do que gasta com as aposentadorias. Ridículo. Nada, aí essa senhora que morreu agora aí, falta de atendimento. Ai, que horror. Essas pessoas, você vai no hospital de clínicas aqui, a gente vê os coitados enfermeiros, os médicos atendentes, no desespero. Porque eles ficam desesperados, agora, não tem mais onde botar as pessoas. E o número de pessoas que cancelaram os planos de saúde porque não tem mais condição de pagar. E ninguém mexeu na INS, a turminha da política lá da INS está lá quietinha. As pessoas que atendem nos hospitais estão doentes, porque não estão conseguindo atender os outros, estão ficando doentes. Eu falei com a enfermeira, é verdade. Elas estão ficando doentes justamente por isso. Porque elas não estão conseguindo, elas estão vendo as pessoas nos corredores, as pessoas morrendo, as pessoas sem ter remédio, sem ter lugar. Elas estão doentes, as pessoas estão ficando muito doentes. Agora imagina um médico ficar abalado, imagina a enfermeira, as auxiliares de enfermagem, que é quem atende, né? Porque quem cuida do paciente mesmo é auxiliar de enfermagem. As enfermeiras hoje são mais gestoras de equipe. Quem cuida, o paciente, curativo, essa coisa, são auxiliares de enfermagem. Imagina, essas pessoas não são preparadas para lidar com gente morrendo na sua frente, sem atendimento.
Os médicos ficam abalados, as enfermeiras que têm curso superior ficam abaladas. Imagina os atendentes que têm que decidir a vida das pessoas. Eu fui casado com uma enfermeira, sabe que o salário da enfermeira é altíssimo? Da enfermeira mesmo. Enfermeira, não é? Chega de 7 nível superior. Nível superior. E tem déficit de enfermeiras. Sim, é porque as enfermeiras elas são hoje mais gestoras de equipe. Né? Exatamente. E elas têm formação superior, né? A formação superior. O médico determina como é a coisa e tal, e as enfermeiras fazem a distribuição do trabalho, supervisionam os auxiliares de enfermagem. Agora, quem mexe mesmo no paciente é o auxiliar de enfermagem. Como é que é? Olha aqui, ó, uma coisa que nós não falamos hoje, nós falamos no programa mais cedo, falamos sobre a absolvição do TRF4 ao Vacari e não falamos sobre o aumento da pena do Renato Duque, né? Que ao mesmo tempo que eles absolveram o Vacari, eles aumentaram a pena em 23 anos, a pena do Renato Duque. Agora é engraçado, né? Como sempre, né? Que nem aconteceu com o STF lá, né? Os agentes políticos sempre têm abrandadas as penas. Pois é. E a iniciativa privada, os atores privados... Menos o Wesley. Tomam um tranco. Não, O Wesley ainda não fizeram. O Wesley está viajando para lá e para cá, da China para lá e para cá, aqui com um aviãozinho, posa, levanta, vai embora. Ele não tem punição nenhuma. Não, ele não tem nem, até agora ele não foi acusado de nada. O José Clay e o José Clino lá estão tudo certo. Wesley e o Joesley. Eu acho esse nome assim, a breguice. Ai, querido, eu queria ser breve mas dinheiro que eles têm. O que adianta tu te chamar Francesco, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, querido, eu concordo contigo. Do ponto de vista financeiro, tem razão. Se levar só do ponto de vista financeiro, a vida vai Agora tá bom. Durmam bem, tenham todos uma boa noite. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.